Olá pessoal, Raione Santos. Hoje eu estou aqui para trazer uma pílula de conteúdo muito interessante para vocês. Vamos falar a respeito sobre a parte de branding, tá? E principalmente sobre como não criar marcas óbvias, tá? Então, por que eu achei tão relevante falar a respeito desse tema? Anteriormente, a gente falou a respeito de inovação, e inovação está diretamente à parte de branding, ou seja, a forma como você vai se posicionar para poder realmente mostrar e demonstrar a capacidade de geração de um resultado e demonstrar a capacidade de mostrar produtividade, de gerar realmente eficiência de um produto ou serviço. E branding está diretamente ligado a esse conceito. Então, o primeiro ponto, o que a gente precisa entender? O que é branding? Branding se diz respeito à forma, ao estudo e planejamento que a gente vai realizar de uma marca, ou seja, como aquela marca vai se posicionar, quais são os valores que ela quer passar para um determinado cliente ou serviço. E também o que se diz respeito à forma como aquela marca vai se comunicar, ou seja, a parte de tipografia, a parte de cores e a parte visual, principalmente de uma determinada marca. E por que é tão importante a gente fazer essa reflexão no que se diz respeito à parte de branding? Primeiro ponto, posicionamento da marca. A gente precisa entender que por maior que a sua empresa seja, não é possível ela atender às necessidades de todos os consumidores. Dentro de um determinado mercado, você vai ter empresas que sim concorrem entre si, mas não necessariamente elas vão atender o mesmo perfil de cliente. Um exemplo disso é a própria marca Montblanc, tá? Eu gosto sempre de citar a Montblanc e a caneta Bic. Todas as duas são canetas, só que elas atendem realidades distintas de públicos e se posicionam de maneira diferentes, ou seja, as duas servem para escrever, só que uma é uma marca básica e a outra é uma marca de luxo, para atender um perfil de clientes diferentes. A própria Montblanc, na verdade, ela não se posiciona como caneta, né? Ela se posiciona como uma ferramenta de escrita. E aí você vai me perguntar assim, Felipe, mas e aí, quem está certo, quem está errado? Na verdade, todas as duas estão corretas, são empresas com faturamento multimilionários. A grande questão é que uma atende um determinado público e a outra atende às necessidades de um outro determinado público. Então, é essa reflexão que você precisa fazer na hora de posicionar a sua marca. Qual o público que você quer atender e qual que é a persona que você quer atingir com aquela determinada solução. E fora isso, a gente vai entrar dentro desses aspectos com a parte de estudo, para com que a parte de design, a parte visual daquela determinada marca esteja alinhada com aquele determinado público que você quer comunicar. Eu sempre falo, design, ele quando bem feito, pode fazer uma empresa pequena parecer grande, mas quando mal feito também tem a capacidade de fazer uma empresa grande parecer pequena. Então é por isso que a gente precisa se atentar a essa forma que você vai comunicar o seu produto ou serviço. E não só isso, buscar realmente não busca criar soluções óbvias no que se respeita ao posicionamento de uma marca. Eu sempre falo que isso porque eu particularmente não gosto disso. Às vezes você vai ver uma marca lá, por exemplo, que tá falando, vamos pegar aqui, que tá de uma pizzaria. Ah, beleza, uma marca de uma pizzaria, você vai lá e vai colocar uma pizza. A marca de uma padaria, você vai colocar um pão. Ou seja, são situações, deixando claro, pode ser que dentro de um determinado posicionamento, dentro de uma determinada estratégia, isso vai funcionar. Mas eu sempre falo para você tentar criar o exercício na hora de você estar delegando o processo de criação da sua marca para pra um profissional ou para uma empresa que seja, criar esse exercício de realmente criar uma marca que não necessariamente seja uma coisa óbvia, mas que acima de tudo consiga comunicar as ideias e valores que a sua marca tem. E não necessariamente, igual eu falei, precisa ter um elemento tipográfico, ter um elemento visual que remeta diretamente ao segmento dentro do seu negócio. Então, assim, tome muito cuidado com isso, porque isso vai se diz respeito à forma como você vai posicionar o seu produto ou serviço. Eu sempre vejo, às vezes, a indagação de alguns clientes, que eles falam assim, olha, Felipe, eu faço tudo certo, mas o que está acontecendo? Por que eu não consigo
chegar dentro do meu a alcançar o meu determinado público-alvo. Isso pode acontecer. Às vezes a sua estratégia de marketing está correta, mas você chega na parte de posicionamento da sua marca, o que acontece? Está equivocado. Ou seja, você chegou a alcançar aquele determinado cliente, mas na hora que você está de frente a frente com ele, a sua marca não conversa com o que ele tem de expectativa. E, obviamente, a gente precisa ter a frieza de entender que pessoas têm realidades financeiras diferentes e têm necessidades completamente diferentes uma da outra. E por isso que o posicionamento e a comunicação dos valores da sua marca precisam estar muito bem alinhados, porque, igual eu falei, se o cliente não se identificar, ele não vai prosseguir com a compra. Então, esteja muito bem alinhado a forma como você quer se posicionar e a quem você quer alcançar, desculpa, a quem você quer alcançar dentro de um determinado mercado. Então, para a gente encerrar aqui, pessoal, muita atenção a esses pontos que foram citados, tá? Porque eu sempre falo, não crie uma marca óbvia, não seja mais um no mercado, porque lembrando, mais uma vez, preço por preço, o cliente vai pelo mais barato. Então, muito obrigado mais uma vez, foi uma dica rápida que eu quis trazer aqui para vocês. Fiquem ligados aos nossos conteúdos e até a próxima.